Então, como eu ia dizendo, da leitura, gente, o Espírito de Deus não é espírito de covardia, não é espírito de timidez, é um espírito de coragem. É claro que assim, que nem eu hoje eu estou aqui, aparecendo para vocês, pregando o Evangelho, como eu já falei em um vídeo aí, que Jesus falou para fazer isso aqui. Só que no tempo que ele falou, não era o tempo correto. E eu queria antecipar, ou seja, eu queria fazer falei com minha esposa ainda, eu queria fazer o conteúdo para ele, ou seja, uma plataforma, como eu tô fiz, como aconteceu hoje. Então, naquele tempo não era o tempo certo, correto. Eu não estava preparado para aquilo. Então é tudo no tempo de Deus. Aí o que aconteceu? Eu esperei o tempo certo. Hoje estou aqui pregando palestra sobre Deus e é totalmente diferente do tema que eu falei, que eu escolhi. Para vocês terem noção que quando Deus escolhe, é no tempo dele. A fruta só dá no tempo que Deus quer, que Jesus quer. Não adianta. Não adianta querer antecipar. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é: se Jesus tem uma promessa para você no futuro, só permaneça firme, fiel a Ele. Permaneça em oração, sempre na igreja. Vai vir muita coisa você desistir, porque o inimigo, da mesma forma que o inimigo usa aqui eu para poder evangelizar, ele também pode usar outras pessoas, o próprio eu, para poder levar você para o inferno. Então, deve cuidar. Por isso que a gente tem que escutar as pregações das pessoas e, mesmo tempo, estar lendo também a Bíblia, todos os dias, um pedacinho, para você compreender quem é o falso profeta e quem não é. Quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. Está usando só por falar. Então, veja que Deus ele dá clareza em tudo. Se eu for falar a palestra aqui para vocês sobre essa questão, é 2 horas de relógio. Porque é muita coisa, é muita coisa. Então, eu vou falar aqui só um pouco. Quando Jesus te dá o Espírito Santo, que você é batizado, batizada, pronto, você não é capacitado ainda, você vai se capacitar de pouco a pouco, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita as pessoas, capacita. Hoje, se eu tenho o discernimento, a sabedoria que eu tenho hoje, a, a, esse olhar espiritual que eu tenho hoje, é porque Deus me capacitou e está me capacitando cada dia mais para ter um nível melhor. Então, eu já sofri muito nessa vida, já passei por muita coisa nessa vida, mas isso não significa que eu fiquei parado lá no sofrimento. Pelo contrário, eu peguei como exemplo, eu peguei como sabedoria para mim. Hoje eu sou outra pessoa. Então, tudo, não importa o que aconteceu com você, o que você fez, mas tudo ocorre para você chegar próximo de Deus e entender. Não pegue aquilo como endurecimento do seu coração, que nem um faraó. É Jesus te capacitando dia após dia. E você pode perceber quando você está é, entendendo a palavra de Deus, está procurando viver, Jesus vai te dar muita prova. Vai te dar muita prova. Eu não sei se você vai passar em todas, mas a grande maioria você vai passar. Se você tiver em oração, tiver em jejum, tiver em conexão direta com Deus, 24 horas não, você assim, todos os dias da sua vida, você largar as coisas do mundo, abandonar. Então você vai ter uma vida espiritual grande. Então você vai saber ter discernimento quando as provas virem. E ali é Deus te capacitando. E vai chegar um tempo, que é o tempo dele, para você evangelizar no lugar certo, na hora certa. E ser o que tem que ser. Então, não foi fácil para mim chegar até aqui. E não é fácil continuar. Como eu já falei para vocês, de vez em quando, poucas pessoas acreditam nisso. Poucas pessoas. Até porque, se eu também fosse uma pessoa, tipo assim, que não tem o que eu tenho hoje, tipo assim, eu também não acreditaria, eu acho que não acreditaria também. Porque assim, eu já falei para vocês,
e falo e repito. O demônio de vez em quando ele vem a mim assim de noite. E não é porque eu não rezo. Às vezes eu estou até rezando. E ele vem em várias formas. Eu não vou falar a forma aqui, mas ele vem em várias formas pra mim. Só que eu tenho esse discernimento, eu entendo porque é ele. Por quê? Porque eu rezo. Eu faço com que aconteça a vida espiritual em Cristo Jesus em mim dia a dia. Ou seja, se eu não estou rezando um terço ou alguma coisa assim, eu estou escutando pregações, eu estou escutando música católica ou até evangélica também, eu escuto algumas. Então, significa que eu estou em Cristo, de alguma forma estou rezando, estou adorando ao Senhor. Então não significa que eu não estou rezando todo dia. Então eu fico forte espiritualmente. Então o inimigo sabe disso. Só que ele vem assim mesmo. Só que ele vem assim mesmo. Para meter medo. Só como eu falei para vocês, eu não tenho medo porque eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito de coragem, não é de covardia. Eu dei o testemunho aí que, não sei se foi a semana passada, semana retrasada, que eu falei assim, que o inimigo não queria que eu proclamasse o nome de Nossa Senhora. Eu estava rezando. E fez com que eu me enforcasse mesmo, que eu não saía a palavra, eu proclamava o nome. Eu vou falar. E consegui falar o nome dessa senhora. Essa senhora, de alguma forma, me ajudou a me libertar daquilo. Então, eu estou dizendo para você que ele vai vir para você. Só que você não vai ter medo, que nem eu. Mesmo ele tentando matá-lo. Você sabe que ali ele não tem força suficiente para matar nós. Eu compreendo isso, porque eu estou num nível bem alto superior. Por que eu estou no nível alto superior? Porque não é que eu não peco nos outros pecados, mas os pecados que eu procuro não cometer mais, tipo bar, festa, churrasco, onde tem só putaria, só coisas que não agradam a Deus. Eu não procuro estar junto de pessoas que ficam falando mal, tipo putaria, coisas que não agradam a Deus. Então, tudo isso, Deus está vendo que eu estou trabalhando de alguma forma para me libertar dessas coisas. Então, eu cresço espiritualmente. Por isso que eu falo a vocês, gente, muitos não entendem essa parte. Porque eu prego o evangelho e falo assim, gente, tem que largar a cachaça, vocês têm que largar de ir para festa, vocês têm que largar de ir para bar, vocês têm que largar de botar cachaça na sua casa. Só que as pessoas não compreendem. Por quê? Porque elas não quer o Espírito Santo, não está cheia do Espírito Santo. E não quer uma mudança de vida. Elas querem seguir Jesus, mas do jeito delas. No pecado delas não é assim, gente. Se eu estou falando para vocês fazer isso, é porque eu tenho o discernimento, a sabedoria e a prova ao mesmo tempo, o testemunho meu. Porque se eu não tivesse crescido espiritualmente, não estiver crescendo espiritualmente sobre essas questões, eu não ia pregar aqui para vocês. Eu não ia pregar. Por quê? Porque eu não estava fazendo diferença. Então faz a diferença sim. Quanto mais você evita o pecado, mais você cresce espiritualmente. Jesus está contigo. Jesus está conosco. Então, gente, tem que ter sabedoria e discernimento. Eu sei que muita gente que eu falo sobre cachaça, sobre bar, porque hoje todo mundo vai, né? É uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas, eu estou falando aqui de pessoas de igreja, faz isso. Então, é uma coisa que ofende a muitos. E aí, me chamam de louco, me chamam de depressão, me chamam de não sei o quê. É claro que eles me chamam de tudo que é nome, de tudo que é coisa. Só que não é porque ele fala que eu sou. Não é isso. Então, eu tento viver o evangelho. E estou te dando sabedoria e discernimento para você também viver a santidade. E estar íntimo de Jesus Cristo. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.